Graça e paz, amados, amém? Amém, queridos? Amém. Assim a igreja fica bonita, tá vendo? Vocês sabem, tem horas que eu acho que vocês só têm preguiça, mas vocês sabem. É bom, queridos, louvar, é bom engrandecer, é bom glorificar a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículos de 37 a 42. Amém? Êxodo 12? Amém. Êxodo 12, 37. Baixa um pouquinho, Anderson. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nessa hora, Deus, nós dependemos totalmente de ti. Temos plena consciência, Deus, que precisamos de ti nessa hora e da graça do teu Santo Espírito, Senhor, em que sua palavra vai ser exposta. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa rasgar os nossos corações, abrir as nossas mentes, Deus, para compreendermos verdadeiramente a tua palavra, que é poderosa, Senhor, que é suficiente para as nossas vidas, Deus. Ó Deus, nós clamamos também pelo teu Santo Espírito, Senhor, pelas pessoas que estão aqui hoje nessa noite, Deus, que elas não saiam daqui da mesma maneira que entraram. Que o teu poder, Senhor, e o poder da sua palavra possa manifestar em suas vidas, Deus. Por isso nós intercedemos, Pai. Por isso que nós pedimos, Deus, que o Senhor possa dar a cada uma delas a compreensão necessária diante de tudo e diante de todas as coisas. Manifesta-se aqui, Deus, como o Senhor se manifestou àquele povo, Deus, como o Senhor cuidou daquele povo, como o Senhor foi zeloso com esse povo. Nós te oramos e te agradecemos tudo naquele que vive e reina para sempre. Jesus, amém, Senhor. Queridos, essa é uma das mais belas histórias registradas na Bíblia. E é impossível a gente não se comover quando a gente fala sobre a saída do povo do Egito. Findara 430 anos de servidão, 430 anos de opressão, 430 anos de dor, de trabalho servil forçado. Aquele era um povo que não tinha identidade. Aquele é um povo que vivia debaixo da opressão do faraó, realizando um trabalho árduo, difícil, pesado. Mas chegaram o momento de sair. Chegaram o momento de ir embora. Chegaram o momento de iniciar uma nova caminhada. E eu pretendo levar os amados junto com o povo hebreu durante essa caminhada. Não a caminhada total, levaria cerca de 40 anos até chegar à terra prometida, Canaã, mas pelo menos até a travessia do Mar Vermelho. E vocês vão perceber o grande poder de Deus. Como esse Deus é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso.
é um Deus que se preocupa, não só que se preocupou, não só com eles, mas como se preocupa também com cada um de nós. Porque a travessia do deserto, queridos, é algo tremendo e maravilhoso que aquele povo precisava aprender. E eu sei que nos desertos da vida a gente também tem várias lições a aprender. A gente tem vários ensinos para tirar de tudo aquilo que o Senhor vai falar aqui hoje, nessa noite. Eu quero levar vocês a entenderem pelo menos 7 princípios básicos. 7 princípios básicos que nortearam desde a saída do povo do Egito até a travessia do Mar Vermelho. E a primeira mensagem importante, vocês abram lá em Êxodo 13, de 17 a 18. E a primeira coisa, o primeiro princípio que a gente tem que entender é que é necessário entender os caminhos de Deus. Você pode dizer? É necessário entender os caminhos de Deus. Não ouvi a igreja dizer, é necessário entender os caminhos de Deus. Queridos, a minha Bíblia diz mais ou menos assim, a partir do 13 e 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel ao Egito. Queridos, por que é necessário primeiro entender os caminhos de Deus? Existia um caminho que era mais perto, mais curto. Nessa trajetória até a terra prometida, Canaã, existia um caminho, que era o caminho dos filisteus, ou a rota dos filisteus, que era mais perto para chegar até Canaã. Era muito mais perto, algo em torno de 15 ou 30 dias. Mas Deus preferiu não os levar através do caminho mais curto. E a primeira pergunta que a gente faz, por quê? É simples, o próprio versículo responde. Aquele era um povo que passou 430 anos no Egito, vivendo debaixo de um trabalho forçado. Eles eram escravos. Eles só conheciam a atividade servil e a atividade pastoril. Eles não sabiam nenhuma outra coisa. Se eles fossem pelo caminho mais fácil, pela rota dos filisteus, eles iriam encontrar a guarda dos egípcios e iam bater de cara com os filisteus. Pessoas que estavam acostumadas a batalhar, pessoas que estavam acostumadas a pegar em armas e a guerrear. O povo de Deus não sabia nada disso, eles não tinham costume de guerra, não sabiam empunhar as armas, não sabiam entrar numa batalha, num confronto, num embate. E se eles fossem, se Deus levasse, eles iriam ver aquela situação e iriam querer voltar para o Egito, voltar para a escravidão. E aí Deus, na sua soberania, na sua onisciência, conhecedor de tudo e de todas as coisas, resolveu levar o povo por um caminho mais longo. Ou seja, levar o povo pelo deserto. Queridos, por que Deus preferiu levar o povo pelo deserto? Primeiro, esse povo não tinha identidade. Era um povo que precisava conhecer primeiro a si próprio. Era um povo que não conhecia Deus. Era um povo que não conhecia as misericórdias de Deus. Um povo que não conhecia o amor de Deus. Um povo que não estava acostumado a receber as revelações de Deus. Um povo que não tinha comunhão com Deus e não sabia nada a respeito de Deus. E Deus decretou que esse povo iria passar por um longo período junto a Ele. E foi durante a caminhada do deserto que o povo pôde conhecer a Deus, experimentar as misericórdias de Deus, as maravilhas de Deus na vida de cada um deles. Amados, não é diferente para conosco. Não é diferente para conosco. Nós que na maioria das vezes queremos respostas imediatas, queremos pegar os atalhos,
queremos buscar os caminhos mais curtos, diante dos embates, dos problemas, diante das dificuldades, diante dos nossos enfrentamentos. Na maioria das vezes, nós queremos que o Senhor nos responda, que o Senhor diga imediatamente: é por aqui. Mas eu quero lhe dizer que também nessa trajetória de nossas vidas, nos desertos de nossa vida, Deus também tem escolhido nos levar a caminhos mais longos, para que possamos conhecê-lo, para que possamos depender de sua graça e de sua misericórdia, para que possamos manter comunhão com Ele, para que Ele possa dizer: eu sou Deus, eu tenho o controle de tudo e de todas as coisas. E muitas vezes nós temos hábitos e maneiras de traçar planos, de determinar as coisas para as nossas vidas. Com tal idade eu vou me casar, com tal idade eu vou para a faculdade, com tal idade eu vou estar saindo, eu vou me formar, com tal idade eu quero já estar trabalhando, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós temos hábitos de fazer os nossos planos, as nossas metas, ainda que isso não seja errado, mas muitas vezes nós não deixamos o Senhor também no centro, nós não convidamos o Senhor para participar das nossas decisões. O Senhor quer nos levar também a um caminho mais longo. Ele quer fazer com que cada um de nós dependamos mais e mais dele. Abra sua Bíblia. Em Tiago. Capítulo 1. Tiago capítulo 1, de 2 a 4, nos diz: meus irmãos, tende por motivo de quê? De toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perfeitos aí é maduros, e em nada deficientes, em tudo completo. O Senhor também deseja isso para cada um de nós. Nas nossas provações, queridos, nós precisamos ter perseverança. O Senhor quer nos ensinar a sermos perseverantes. O Senhor está dizendo que nesse mundo nós teremos aflições, mas que devemos também ter bom ânimo. Eu sei que é difícil, o Senhor também sabe que é difícil, mas Ele precisa ensinar, Ele precisa ministrar aos nossos corações tudo aquilo que é necessário, para que nós sejamos experientes, para que nós nos tornemos em homens e mulheres maduros, no pleno conhecimento da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o grande objetivo. E muitas vezes nós achamos ou compreendemos que o caminho é longo demais, é difícil demais. Não interessa se a solução imediata parece não aparecer, se o caminho parece ser muito longo para cada um de nós. Eu não tenho que imaginar coisa alguma, eu não tenho que tomar nenhuma atitude própria, eu não tenho que buscar atalho, porque é o Senhor que está nos conduzindo. A proposta do Senhor é nos conduzir durante os desertos da vida. Era isso que o Senhor estava fazendo para com aquele povo. Um povo que não conhecia Deus direito, um povo que não tinha comunhão com Deus, um povo que nem sequer entendia o que Deus queria para eles. Durante a caminhada até a terra prometida, era isso que o Senhor estava querendo fazer na vida deles. Está querendo também fazer nas nossas vidas. Não é diferente. Abra a sua Bíblia também, Isaías 55, de 8 a 9. Versículo por demais conhecido. Isaías 55, de 8 a 9, que nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos nossos caminhos. E nós precisamos compreender os pensamentos que Ele tem a respeito de cada um de nós. São pensamentos altíssimos, que na maioria das vezes nós nem imaginamos. Por isso que nós temos o hábito, a maneira de proceder, de querer controlar, de querer determinar. Mas os planos do Senhor podem ser totalmente diferentes daquilo que nós estejamos pensando.
E na maioria das vezes, pode ter certeza, Deus está tirando a gente de uma zona de conforto. Muitas vezes nós nos sentimos todos aquietados, acomodados na nossa maneira de ser, na nossa maneira de proceder. Muitas vezes vivemos de uma maneira muito servil, só fazendo aquilo e vivendo aquilo. E Deus, de repente, Ele diz assim: eu vou te tirar dessa zona, eu vou tirar dessa situação que você se acha tão confortável, e eu vou te conduzir por um deserto, para ver como você reage, para ver como você procede. Mas, queridos, uma das coisas mais importantes aqui, e que isso sirva de exemplo para cada um de nós, volte lá para Êxodo, é que, ainda que a caminhada seja longa, a garantia do processo, a garantia da presença do Senhor e sua direção é sempre garantida. Ainda que a caminhada seja longa, a presença e a direção do Senhor é sempre garantida. Veja aí em Êxodo 13, a partir do versículo 21, de 21 a 22, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite em uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor esteve sempre presente junto ao seu povo. O Senhor nunca se apartou do seu povo. Essa era a garantia que eles estavam tendo. Essa é a garantia que eu e você temos, que diante dos desertos, diante das dificuldades, o Senhor nunca se aparta de nós. O Senhor está sempre presente conosco. E duas coisas são interessantes: para os guiar pelo caminho e para os alumiar. O Senhor é guia e o Senhor é luz para as nossas vidas. Em todo momento, nunca, em nenhum momento o Senhor abandonou aquele povo. E olhe que no futuro aquele povo vai se rebelar, vai se apresentar como um povo extremamente rebelde. Mas nunca o Senhor abandonou. Eu e você temos essa garantia. Eu e você temos também essa mesma garantia. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 28. E eis que estarei convosco todos os dias. Não disse alguns dias, alguns momentos, algumas horas, alguns minutos. Ele disse que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a garantia que nós temos. É isso que nós temos que ter em mente e aprendermos. Os desertos existem, as dificuldades existem, os problemas existem, mas nós temos a garantia da presença do Senhor sempre, sempre, sempre em nossas vidas. E o próprio Jesus também, ele se preocupou com isso em João no capítulo 14, quando ele diz assim, João 14, 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus também teve essa preocupação. Ele disse que rogaria ao Pai para que nos mandasse, para que nos enviasse outro Consolador, e esse outro Consolador é outro igual a Ele. E mais, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, e vós os conheceis, porque Ele habita e estará em vós. Ele habita e estará em cada um de nós. Essa é a garantia que eu tenho. Essa é a garantia. Eu não estou só. Eu não sou órfão. Eu tenho essa presença viva, constante, sempre. Queridos, mas há momentos em que parece, para cada um de nós, é que Deus perde o controle das coisas. De repente, as coisas acontecem nas nossas vidas como iria acontecer na vida deles, de tal maneira que parece que Deus não tem mais o controle de nada. E muitas vezes, quando isso acontece, se isso for rápido, não é tão danoso. Mas se isso se prolonga, determina reparos em nossas vidas que podem ser irreparáveis, que podem ser tristes.
E eu convido vocês a perceberem algo tão tremendo que Deus quer demonstrar aqui e dizer, tanto para aquelas pessoas como para cada um de nós, que eu tenho o controle. Eu tenho sempre o controle. E nunca em nenhum momento Deus vai perder o controle sobre uma determinada situação. Ainda que sejamos tentados a pensar assim, mas Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem o controle de todas as ações. E você vai ver o que Deus fez aqui. Ainda está lá em Êxodo? Sim? Amém? 14, de 1 a 4. Diz assim: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte a Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Olha o que Deus está fazendo, olha a ação de Deus aqui. Olha a ação de Deus. Primeiro Deus muda a rota. Porque iria levar a Faraó a imaginar que o povo dele estava perdido, rodando ali, sem direção, sem sentido. A primeira coisa é essa. E existe uma outra coisa que é bastante interessante. Ele diz: endurecerei o coração de Faraó. Para quê? Para que persiga o seu povo. Deus estava naquele momento endurecendo o coração de Faraó para que perseguisse o povo dele. Que coisa estranha, né, queridos? Que coisa estranha. Não é estranho? É extremamente estranho isso. Deus, em vez de proteger, de guardar e guiar, estava endurecendo o coração de Faraó para perseguir o povo. Isso é do lado de Deus. Veja agora o lado de Faraó. Volte um pouquinho no capítulo 12, de 30 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Olha a primeira atitude que Faraó tinha tido anteriormente. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas, o vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me a mim também. Olha a palavra de Faraó. Olha o que Faraó tinha dito anteriormente. Vai, gente, vai, sai daqui todo mundo, vai embora. Leva sua gente, seu gado, leva tudo. E abençoe a mim também. Mas agora, a atitude dele foi diferente. Que Deus começou a endurecer ainda mais o coração de Faraó. E a atitude dele foi totalmente diferente. Vira de novo, vai lá para o 14. A partir do 5, presta atenção. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó. Olha a mudança do coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitões sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram foitamente, perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e seu exército, e o alcançaram acampado junto ao mar, perto de Piairote, de frente a Baal-Zefon. Faraó mudou. Ele refletiu: nossa, deixei o povo sair, mas vou voltar, eu vou mudar, eu vou começar a perseguir. E Faraó começa a perseguir agora o povo no caminho do deserto. E Faraó busca agora todo o seu aparelhamento, 600 carros, capitães em cima daqueles carros, o exército caminhando, um misto de gente, um batalhão, todo mundo perseguindo o povo de Deus. Mas como eu tinha dito, existe uma palavra aqui que é importante e você tem que prestar bastante atenção: perseguição.
perseguição. Esse foi o primeiro treinamento que o povo teve. Porque não pense que ia ser tudo maravilhoso no caminho até Canaã. Não pense que isso iria ser fácil. Até porque o deserto já cria condições totalmente desfavoráveis, tanto da caminhada como de subsistência. Mas além de todas essas coisas, Deus criou uma situação tal de desconforto ainda mais, ou seja, a perseguição. E não foi uma perseguição comum, queridos. Você sabe o que é que você está andando, e de repente você está vendo aquele que era seu opressor, aquele que lhe oprimiu durante 430 anos, vindo agora com cavalos, um batalhão de gente, todo mundo armado, pronto para pegar o povo de Deus de novo. Quero dizer dessa noite para você que Deus muitas vezes decreta perseguições em sua vida. Ele, o Senhor, decreta. E essa perseguição pode vir de várias formas. É provável que aqui tenha gente que esteja agora sendo perseguido no seu trabalho, através de pessoas que estão te caluniando, que estão falando mal de você, estão levando determinadas coisas para a sua chefia. Existem várias formas de perseguição, e todas elas são decretadas. Deus sabe de tudo isso, e você já deveria saber, porque lá em Romanos, conhecidíssimo, dizemos o tempo todo essas coisas, só não praticamos. Romanos 8, você sabe muito bem. Agora, pois, 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos, presente, sabemos que 1, 2, 3, 4, não, que todas as coisas, que tudo coopera, favorece para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, precisa prestar atenção a isso, se eu amo realmente a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para seres conforme a imagem do Filho de Deus, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Queridos, somos escolhidos, predestinados, justificados. Então não adianta se espernear, não adianta desesperar diante do problema, diante da dificuldade, diante da perseguição. A primeira coisa que eu tenho em mente é que eu sei que todas essas coisas contribuem, favorecem para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é uma atitude que cada um de nós tem que ter. Isso que nós precisamos ter. Anteriormente eu tinha dito, a presença de Deus é sempre presente em nossas vidas. É uma garantia. Pois bem, você sabe qual é a parte negativa disso? Sabe qual é a parte negativa? Que assim como foi para com eles, também é para com cada um de nós. É que a gente começa a ver que a partir do momento Faraó se aproximava e os alcançou, chegou perto, chegou muito perto. O povo, ao olhar para trás, ao ver tudo aquilo, o povo se desesperou. Olha lá em Êxodo 14, a partir do 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o que? Temeram, tiveram medo, muito medo, muito medo. Não foi só medo, não foi muito medo.
pavor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Deixa-nos. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Queridos, as reações negativas diante dessa ameaça foram murmúrio. Eles começaram a murmurar. Moisés, o que é que você está fazendo com a gente, Moisés? Não era melhor a gente continuar na nossa vidinha medíocre, servindo, carregando pedra, sendo oprimido? Não era melhor? E Moisés, o que é que você fez com a gente para nos fazer morrer aqui nesse deserto? Pavor da morte, um murmúrio, medo, pavor da morte, desejo de recuar. Tudo isso se apossou da vida deles naquele momento de medo, de aflição, de angústia, de dor. Eu sei que não era fácil. E quando eu disse que Deus preferiu, escolheu, decretou levá-los pelo caminho mais longo, era para isso, queridos. Era para se manifestar a Ele e dizer: eu sou Deus. Era isso que Ele queria. Ele queria mostrar que Ele é maior do que Faraó, porque as maravilhas das 10 pragas ainda não eram suficientes para Faraó. Faraó ainda se achava que era ainda alguma coisa, e ele queria ser engrandecido e glorificado através de Faraó também. Deus também queria uma vingancinha pessoal em relação a Faraó, para dizer: eu sou Deus, eu sou todo-poderoso, eu sou maior que você, eu é que sou digno de ser chamado de Deus, não você. É isso que Ele também quer fazer nas nossas vidas. É para isso que Ele se manifesta a cada um de nós. Exatamente para isso. Mas as nossas reações diante dos nossos desertos, dos nossos problemas, não são diferentes deles. E eu sei que na realidade cada um de nós pode estar passando por um problema aqui, e eu estar passando por um problema, por uma dificuldade, uma perseguição, seja lá o que estiver passando, tem tido as mesmas reações. É assim que nós nos sentimos. É exatamente assim que nós nos sentimos. E agora? O povo encurralado, uma vermelha, Faraó, e perto, bem perto. E agora? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Alguém conhece? Conhece? É comigo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Oh Deus, oh Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível. Se você acha que é impossível a solução do seu problema, se você acha que é impossível você sair do deserto, tenha calma, tenha calma. Em quarto, existem 3 palavras poderosas aqui, que devem fazer parte das nossas vidas.
Todos nós que passamos por desertos, que enfrentamos dificuldades e problemas, temos que ter o conjunto dessas 3 palavrinhas diante de nós o tempo todo. O tempo todo. A primeira delas está lá, veja lá em 14:13. A primeira dela diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. A primeira palavra que a gente tem que ter diante de cada um de nós é: não temais. Diga comigo: não temais. Faça um coro mais forte, diga: não temais. A primeira coisa, querido, o diabo vai fazer o possível e o impossível para nos desviar a nossa atenção da palavra de Deus. Ele vai fazer tudo o que ele possa, tudo aquilo que ele possa, para que a gente só fique paralisado, com os olhos fitados no nosso problema. Ele vai fazer o possível e o impossível, vai fazer tudo o que ele possa para que a gente não perceba a presença de Deus em nossas vidas. E nós precisamos neutralizar isso. Nós precisamos decretar que nós estamos olhando e precisamos estar olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos desviar os olhos de Jesus, daquele que pode resolver a nossa causa, aquele que pode entrar com providência. Nós não devemos, porque o diabo ele vai fazer o tempo todo para fazer o tempo todo com que a gente caia. E ele vai usar o medo. Querido, o medo tem uma capacidade tremenda de nos manter paralisados, letárgicos, estáticos, apavorados. Olha o que aconteceu com eles. Isso aqui é prática. Eles olharam para trás, Faraó, olharam para frente, Mar Vermelho. Aquilo que era impossível, era uma impossibilidade. O que fazer? Se apavoraram. É nessa hora que a gente diz assim: cadê os novos convertidos que estão aqui? Faça sinal aí. É nessa hora que diz assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Viu, irmãzinho? O diabo vai dizer: quem mandou você ser crente? Foi para isso? Quando você não era crente, sua vida era melhor. Você era alegre, você sorria. Mas agora você está crente, está passando por dificuldade, por problema. É só problema em sua vida. Isso o diabo vai tentar fazer. Mas diga para ele: não, eu não recuo, eu não retrocedo. Eu não sou daqueles que voltam para trás, eu olho para frente. No momento que eu boto a mão no arado, eu só vou para frente, eu não posso voltar para trás. O diabo vai tentar fazer isso com você, novo convertido. O diabo vai tentar fazer isso com você, velho convertido também. Vai tentar fazer a mesma coisa. O tempo todo ele vai tentar fazer com que você sinta a mesma coisa. E nós passamos a respeitar o problema, as aflições, as perseguições, reverenciar. Nos humilhamos, diminuímos, nos sentimos impotentes. Querido, abra sua Bíblia em Romanos 8,15. Oh Deus, Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O espírito que nós recebemos, queridos, não é espírito de escravidão para que vivamos atemorizados. Isso já passou. Maior é o que está em nós. Mas também tem uma palavra poderosa em Isaías. E todas as vezes que eu passo por uma dificuldade e leio isso, irmãos, é tremendo. Dá vontade de se debruçar, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar. Olha a palavra de Deus lá em Isaías 41, que diz assim, 41:10. Quem achou, diga amém. Que é poderosa, eu quero que você participe da bênção. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Queridos, a palavra de Deus diz: não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. O 13 diz: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo, é o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite. Por isso que Moisés disse aquela palavra: não temas, não temais. Oh Deus. Ai Jesus, só você mesmo, viu? A segunda coisa que ele falou. Pode ir lá, quero que você participe de tudo. Querido, minha Bíblia está tão viciada nesse versículo que toda vez que eu vou e volto já cai em cima. Depois eu conto para vocês um negócio. Eu estou na prova, viu? Eu estou no deserto. E essa mensagem que está sendo dada a vocês, Deus primeiro falou comigo no meu coração. Deus está falando comigo, está tratando. Eu estou no deserto. E vocês nem sabem como. Mas eu tive que fazer essa caminhada e comecei a fazer essa caminhada para entender tudo. Talvez você esteja na mesma situação. Eu quero te convidar a você fazer essa mesma trajetória, esse mesmo caminho, e só sair depois que você passar pelo Mar Vermelho. Veja lá que Moisés disse: aquietai-vos. É a segunda palavra que ele diz: aquietai-vos. Ou seja, pare de inquietação. Fique quieto, fique calmo. Tenha paciência. Primeiro ele disse: não temas. Agora ele disse: aquietai-vos. Aquietai-vos, povo de Deus. Aquietai-vos, cada um de vocês. Deus está dizendo hoje aqui para vocês, nessa noite, agora sim. Ele está sussurrando: aquietai-vos. Tenham paciência. Tenham calma. Você sabe por que Moisés disse isso? Porque nessa situação, ansiedade se faz presente. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. O coração dispara. A adrenalina sobe. A gente não se consola com nada. Queridos, ansiedade mata aos poucos. Ela vai nos destruindo, vai minando as nossas forças, pouco a pouco. Pouco a pouco. A gente rejeita consolo, a gente rejeita tudo. Mas nada do que você faça vai resolver. Nada. Você sabe por quê? Vai lá em Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Oh Jesus, vamos lá. Diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por mais ansioso que eu e você estejamos, não vai mudar nada. Eu não posso acrescentar nada. Nada vai mudar. Mas se você não se satisfez com isso, abra lá sua Bíblia em Filipenses 4, de 6 a 7. Conhecidíssimo esse, Filipenses 4, de 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. A Bíblia não recomenda ansiedade. Por isso que Moisés disse: aquietai-vos. Não adianta vocês ficarem ociosos. Fiquem calmos. Tenham paciência.
E Deus se preocupou em registrar mais alguma coisa na sua palavra, em relação a isso. Em 1 Pedro, no capítulo 5, ele disse o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a receita aqui é: eu preciso lançar, eu preciso jogar sobre ele, sobre Deus, todas as minhas ansiedades, porque ele tem cuidado de mim. Estas foram as palavras que foram ditas a eles. Porque sabe o que acontece? Tem um negócio aqui que eu sei que passa com a maioria de vocês. Eu sei que passa. Passa comigo, passa com vocês também. Mas a gente está aqui nessa caminhada no deserto para aprender. E essas coisas, uma vez aprendidas, a gente tem que ter a consciência de aplicá-las. Porque eu entendo que entre desertos e desertos e desertos, a gente vai se tornando amadurecido, experimentado. E às vezes, quando aquela coisa acontece daquele momento, a gente, epa, fica lá. Eu já sei como tratar isso. É por isso que a gente aprende. É por isso que nesta caminhada, né, nessa nossa caminhada, Jesus nos conduz para formar o nosso caráter, para enrijecer o nosso caráter, para nos fortalecer, para que tenhamos a mente dele. E nós não somos burros. Jesus não é burro, ele é inteligente. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu também sou inteligente. É esse o grande objetivo. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Mas quando eu me descuido, quando o temor, quando a ansiedade toma conta de mim, desencadeia no meu corpo um processo terrível. Porque essas coisas ficam aqui. A gente fica martelando, a gente não dorme, ou às vezes a gente quer dormir para esquecer o problema, mas quando levanta de manhã ele já está em pé primeiro do que a gente. A gente vai para o trabalho e a gente percebe que tem alguém atrás da gente, tem alguém perseguindo a gente, tem alguém querendo derrubar a gente, tem alguém querendo tirar o nosso emprego. Queridos, e essa atitude, uma vez aqui, desce para cá. São as chamadas doenças psicossomáticas. Isso aqui, aprisionado, vivenciado o tempo todo. Eu pensando nisso, eu pensando nisso, eu pensando nisso. Desce. E eu começo a ter problemas cardiovasculares, angina, taquicardia, arritmia, problemas gástricos, úlcera, gastrite, problemas dermatológicos, vitiligo, dermatite, problemas nas articulações, tendinite, artrite, artrose. Tudo isso acontece. Tudo isso pode nos acontecer quando nós ficamos enrijecidos, com medo, ansioso. Mas a terceira palavra que Moisés falou foi tremenda. Ele disse: aquietai-vos. Oh, glória. Glorifique, igreja, vocês ficam tão calados. Ele disse: vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Não temais, não temas, aquietai-vos e vede o livramento. Queridos, eu não sei que hora, eu não sei que momento, amados do Senhor, mas o livramento vem. A hora é dele, ele controla a hora. A cronologia do tempo Deus tem na mão, ele sabe que horas exatas, a hora, os minutos, o segundo, o dia, ele sabe exatamente o momento exato em que ele vai intervir na sua causa e na minha causa. Ele sabe exatamente. E Moisés foi usado ali para dizer isso: quietai-vos
e veja o livramento que hoje vos fará. Eu não vou dizer aqui a você que você vai sair daqui hoje, o Senhor vai te livrar do seu problema. Mas a palavra dela é poderosa para deixar você pensar, imaginar e ter a convicção e a certeza de que vai acontecer a qualquer momento. Fica preparado, faça a sua parte. Você só precisa fazer a sua parte. Cada um de nós só precisamos fazer a nossa parte. Porque se eu ficar com medo, se eu ficar angustiado, se eu ficar ansioso, eu não vou resolver nada, não vai acontecer nada. Eu vou dormir, vou acordar do mesmo jeito, não vai acontecer nada. Deus está querendo dizer aqui, tanto para mim como para você, é o seguinte: eu tenho um controle. Eu tenho um controle de tudo e de todas as coisas, só eu que posso resolver. Seu problema é pequenininho, diante do tamanho que Deus é. Hebreus 11, 1. Conhecido também demais. Conhecido também demais. Oh, glória a Deus. 11, 1 diz: sem fé, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não. Certeza e convicção. Fé é certeza e convicção. Fé é certeza e convicção. É isso que é fé. Certeza e convicção. Eu não preciso ver. Vai acontecer. E tem um negócio aqui que eu vi tremendo em 11:27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Oh Deus, oh coisa tremenda. Eu nunca tinha visto esse versículo, pastor Marcelo. Nunca tinha visto isso. Ele não ficou amedrontado com a cólera de Faraó. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você pode achar que Deus não está perto, que Deus não está no controle, mas Ele está. Ele está. Ele está no controle. O controle é dele. Nunca mais pense que você está sozinho. Ele está no controle. Nunca mais pense assim. Amados, em quinto, volta lá. Já eu acabo. Em quinto, 14:13, diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Oh Deus, o Senhor está pelejando por cada um de nós. E pelejar aqui é lutar, é prender uma batalha. O Senhor vai mover céus e terra para resolver o seu problema. Ele peleja. Essa luta não é minha nem a sua, é dele. É dele. Você não pode fazer nada porque essa luta é dele. Ele não precisa de você. Você não precisa fazer nada. Por isso não amaldiçoe quem está te perseguindo. Não fale mal, não diga nada. Abençoe a ele, porque naquele momento certo Deus vai intervir na sua causa e no seu problema e vai te dar o livramento e o escape necessário. Querido, mas tem uma coisa também que quando eu vi isso aqui eu tremi. Presta atenção do que está lá no 14, de 19 a 20. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia, presta atenção, ó Deus, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecer a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Ou seja, Deus que ia na frente, agora ele veio para trás e se colocou aqui está Faraó, e aqui está o povo de Deus, e aqui está Deus. Significa que Deus está no meio. Deus não vai deixar que você seja tocado. Significa que Deus está na retaguarda te protegendo. Significa que Deus está com a mão impedindo que aquele venha e te toque.
Isso é o que Deus faz. Isso é o que Deus faz. E de repente a gente fica parado pensando que Deus não faz nada. Quantos de nós muitas vezes dizem assim, que vida miserável, desculpa a expressão, que desgraça. No desespero a gente fala tanta porcaria, tanta besteira. Mas Ele está presente. Ele está presente. Ele agora, ele sai da frente, porque quando ele ia na frente ele era como guia. Ele sai da frente e agora ele se coloca no meio. E fica aqui, entre ele e você. Está ele aqui no meio. Protegendo. Significa que você só vai avançar aquilo que eu permitir, aquilo que eu decretar, aquilo que eu deixar. Você não vai avançar mais do que eu queira. Exemplo disso foi com Jó. Todos conhecem a história de Jó. Conhece? Não conhece? O diabo só fez aquilo que Deus decretou que ele fizesse. Não fez nem mais nem menos. Tá bom, tire tudo dele. Quer tirar? Tire tudo dele. Já ficou sem nada. Tá bom, quer tocar na vida dele? Toque. Não a ponto de matá-lo. Você pode tocar. O corpo de Jó ficou cheio de úlceras. Horrível a situação de Jó. Querido, Jó fedia. Quando Jó abria a boca e falava, está na Bíblia, os dentes saíam. Pulava fora. Mas foi assim mesmo que Deus foi glorificado na vida de Jó. É isso que Deus quer fazer na sua vida, ser glorificado. Basta que você confie, basta que você tenha fé, basta que você não tire os olhos do autor e consumador da fé, olhando firmemente para Jesus. Não se esmoreça, não tema, não se amedronte. Em sexto, pertinho de acabar, só vai até 7. 14:15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que? Diga aos filhos de Israel que? Ou seja, não fique deitado, não fique prostrado, se levante e marche, siga em frente, marche, siga em frente. Problema? Você está aí, não está? Tá. Eu vou. E marche. E marche. E por final, o deserto é lugar de vitória e de milagre. Os desertos, esse seu deserto, tem um objetivo, tem um porquê. Mas no final de tudo vem vitória. No final de tudo vem vitória, queridos. Vem vitória. E aí, convido vocês, o texto está até longe, mas eu vou terminar com ele aqui, 14, de 21 a 31. Diz assim a palavra de Deus: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes a roda dos carros e fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros dos cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo mar,
pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu encerro exatamente assim, queridos. Você veja que Deus fez tudo. O controle era de Deus, era todo deles. Emperrou as rodas, colocou dificuldade. Deus fez tudo aquilo que era necessário para que o povo passasse tranquilo, tranquilo. Não molhou a planta dos pés. Eu gosto de quando eu vi, eu achei interessante. E ele soprou o vento oriental, é um vento tremendo. As águas paralisadas, essa é a operação de lá. Isso é tremendo de Deus. E as águas se seguras ali pelo sopro de Deus. Aquilo ali paralisado. Os bobos dos egípcios acharam que poderiam ir, que poderiam seguir atrás. É assim que Deus faz, querido. É assim que Ele faz. Tudo que Ele faz bem feito. Ele está fazendo hoje na sua vida. Ele trouxe essa palavra para dizer que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, que Ele é grandioso. Ele vai soprar num determinado momento também um vento que vai varrer toda a dor, toda a aflição, toda a injustiça, toda a perseguição, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é o Rei da glória, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E tudo isso por amor ao seu povo. E o povo temeu. E nós também precisamos temer esse Deus que é tremendo e maravilhoso. Glória a Deus por tudo isso. Queridos, eu não sei se tem alguém aqui que quer fazer parte, que quer adentrar também a essa família, quer pertencer também a esse Deus tremendo, que andar junto com Ele nos seus caminhos. Se você entendeu essa palavra que é poderosa, eu quero lhe dizer que Jesus está te chamando. Jesus quer tirar o jugo que está sobre a sua vida, toda a opressão, toda a dor, toda a aflição. Jesus está te convidando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, quero te dar alívio. Se você se sentiu tocado hoje nessa noite, se você entendeu que você está passando por um deserto, que você tem lutado, empreendido todos os seus esforços e tem dado em nada. Jesus está dizendo: venha, lance sobre mim todas as suas ansiedades, as suas dores, as suas aflições. Eu quero, porque o meu jugo é suave. Venha. Tem alguém hoje aqui à noite que quer entregar sua vida a Jesus? Se tiver alguém hoje aqui que quer entregar sua vida a Jesus, não tenha vergonha não, se levante, faça um sinal onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, se você quer entregar sua vida a Jesus, venha. Não tenha vergonha. A Bíblia diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que também está nos céus. Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus como Senhor de suas vidas aqui? Se tiver alguém hoje aqui, faça um sinal. Eu não vou insistir, que é isso entre você e Deus. E quem convence você é o Espírito Santo de Deus, da justiça e do juízo. Deus, nós te somos gratos pelo que o Senhor fez aqui hoje nessa noite, Deus. Deus, eu sei que cada um de nós aqui carregamos as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas aflições. Eu sei que cada um de nós temos passado por situações extremamente difíceis e complicadas. Mas o Senhor hoje nos deu as ferramentas necessárias para que possamos lutar, Senhor. Para que possamos, acima de tudo, sermos obedientes, Pai. Porque nós não podemos fazer coisa alguma ou nada para mudar essa situação. Por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos dá a visão exata daquilo que é necessário para entendermos que o Senhor está no comando e no controle total da situação. E eu sei que nem medo, nem ansiedade irão mudar coisa alguma, porque a nossa vitória já está decretada na hora e no momento certo.
Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém.